De acordo com dados divulgados pela Presidência da República, o índice de homicídios na adolescência é o maior no Brasil desde 2007. O número preocupa porque corresponde a mais de 45% das mortes entre os jovens. Para entender mais esse cenário, nossa equipe conversou com o professor da PUC Minas, Luiz Flávio Sapori, sobre a violência urbana. Olá, Ana Carolina. Olá, Jonas, Simone e telespectadores do Revista. Os dados relativos à violência entre jovens no Brasil são realmente alarmantes. E para refletir sobre esse assunto, eu converso com o professor da PUC Minas e especialista em segurança pública, Luiz Flávio Sapori. Sapori, gostaria de agradecer muito o senhor ter aceito o nosso convite. O prazer é meu sempre falar para o público da PUC TV. Professor Sapori, de acordo com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Sim. Em 2010, 3 a cada 1.000 jovens no Brasil morreram por conta da violência. É verdade. Por que o Brasil chegou a esse ponto? Por uma razão muito simples, porque nos últimos 15 anos houve uma crescente participação dos jovens brasileiros, e aí nós estamos falando de uma faixa etária de 15 a 24 anos, 25 anos principalmente. Essa faixa etária, principalmente esse público e residente, principalmente nas periferias das cidades. Nós não estamos falando de jovens, geralmente, das classes médias ou dos bairros mais nobres das nossas cidades. Tá? É geralmente um jovem de uma camada de menor poder aquisitivo, geralmente homens, masculinos e de cor negra. Então você tem um perfil social muito bem definido e de um segmento que aos poucos se envolveu muito mais intensivamente com o tráfico de drogas e com as gangues juvenis. Essa violência, ela não é uma violência gratuita, não é uma violência aleatória, não é uma violência por motivos quaisquer. É uma violência que tem uma origem muito bem definida e é a crescente inserção desse jovem no circuito da rede da venda e do consumo das drogas ao longo desse período, por motivos diversos que nós vamos conversar aqui, mas a partir disso o uso crescente da arma de fogo fez-se presente e à medida que a arma de fogo começou a conformar essa sociabilidade, as mortes, os assassinatos, infelizmente também cresceram. É um jovem que morre vítima dessa violência, mas ele é também o autor dessa violência. É jovem matando jovem, infelizmente. Seria um ciclo vicioso, não é isso, professor? Exatamente, um ciclo vicioso que vai começar, como eu disse, pela inserção dele no tráfico, nas gangues. Muitas vezes ele acaba matando nas disputas típicas do tráfico de drogas, acerto de contas, disputas territoriais. Mas muitas vezes as mortes vão extrapolando essas motivações do tráfico. As gangues juvenis começam a se matar por questões muito banais, muitas vezes. Disputas afetivas, questões referentes a uma disputa de uma mulher, questões muitas vezes elementares entre grupos rivais que ultrapassam os limites territoriais de um ou de outro, disputas muitas vezes numa atividade esportiva, numa atividade noturna, uma festa noturna, num baile, muitas vezes brigas, muitas vezes por questões que estão alcoolizados. Isso tudo leva muitas vezes esses jovens se matarem usando arma de fogo. Então a gente tem que ter clareza que não é apenas por questões do tráfico, das disputas do tráfico, mas vão extrapolando e vão se ampliando por motivações outras que infelizmente vão definindo uma sociabilidade muito violenta entre esses jovens. Minas Gerais está entre o 15º lugar no ranking dos estados com mais mortes entre adolescentes. É verdade. Atrás do Rio de Janeiro, por exemplo, mas na frente de São Paulo. O que isso representa para o nosso cenário aqui em Minas? Bom, não é uma posição para ser comemorada. Não? O fato de estarmos em 15º em 27 estados, alguns poderiam concluir que então Minas Gerais não tem um problema muito grave com relação à violência, assassinatos de jovens. Mas não é o caso. O problema é que o Brasil como um todo tem patamares muito elevados de homicídios na população jovem. Então, se a gente está em 15º, mas para padrões internacionais, mesmo a gente compara com países vizinhos aqui, na Argentina, Uruguai, Chile,
a mortandade aqui em Minas Gerais desses jovens é muito elevada. Então nós não podemos nos conformar, nós não podemos nos acomodar com essa situação. Isso significa que o problema aqui também merece atenção pública, merece preocupação das autoridades, da sociedade como um todo. É verdade que de 2004 até 2010 houve uma queda desses assassinatos entre os jovens. Ocorreram políticas públicas que tiveram bons resultados em Minas Gerais, como o caso do programa Fica Vivo, que conseguiu, em alguma medida, bons índices na redução desses assassinatos entre os jovens. Mas de 2011 para cá, a situação voltou a piorar. Infelizmente, nos últimos 2 anos, e 2013, do meu ponto de vista, sinaliza para o agravamento da situação, houve uma retomada dos assassinatos, homicídios dessa população jovem nas principais cidades da região metropolitana do interior de Minas Gerais. Então, é uma preocupação que Minas Gerais deve ter, sim. Isso tem afetado a qualidade de vida da população, nós temos perdido talentos jovens, né, de uma maneira muito precoce. Isso tem disseminado medo nas regiões onde o fenômeno acontece. Quais são os reflexos no futuro da juventude? Olha bem, é isso que a gente tem que ter clareza. Esses assassinatos, volto a dizer, ele não tem permeado todos os segmentos de todas as classes sociais. Volto a dizer, é uma violência com uma questão socioeconômica muito bem definida, com um perfil socioeconômico muito bem definido. Então, ela é uma violência territorialmente delimitada. Então, nós temos que ter clareza de ter uma focalização das políticas públicas para lidar com o fenômeno. Então, você não pode fazer uma generalização. Certamente você tem um fenômeno jovem, mudanças na cultura juvenil ao longo das últimas décadas, uma maior individualização, um maior hedonismo entre os jovens, uma maior indisciplina no comportamento dos jovens de maneira geral, é verdade. Os professores, os pais têm chamado a atenção para esse fenômeno, mas de maneira geral, pegar em arma de fogo para matar é um público mais específico. E volto a dizer, isso tem acontecido nas regiões onde o tráfico é mais consolidado, onde as gangues juvenis estão mais estruturadas. É ali que a arma de fogo dissemina, é ali que ela espalha, é ali que os jovens vão fazer uso dela e aí eles vão começar a se matar. Bom, professor Sapori, pensando nisso, qual tipo de investimento que o país carece? Políticas públicas direcionadas para, primeiro, a criar oportunidade de inserção mais célere e consistente desse jovem de 15 aos 17 anos no mercado de trabalho. Eu acho que nós estamos precisando não mudar a legislação, que já define os parâmetros para o trabalho desse adolescente, né? Mas nós precisamos criar mecanismos de geração de renda para esse jovem situado e morador dessas regiões. Então você precisa fomentar empregos, atividades profissionais adequadas a esse jovem, para que ele possa ter uma renda e que não busque no tráfico de drogas o ganho que ele está querendo, porque ele vai querer no tráfico um dinheiro para comprar a bermuda, a camisa, o boné, o tênis, que está na moda, que toda a juventude da cidade está fazendo uso. Ele quer isso também. Então, se ele tem uma renda, uma condição de ter a renda dele para fazer esse gasto, esse consumo, diminui as chances dele ser recrutado pelo tráfico, diminui a chance dele entrar no circuito perverso dessa violência. Esse é um mecanismo que nós não temos feito no Brasil. Segundo, nós precisamos acentuar os projetos de prevenção que possam oferecer a esse jovem algum tipo de inserção moral mais ativa, através do esporte, da música, das artes, através do hip hop, algo que o Fica Vivo já faz aqui em Minas e que no resto do Brasil não é feito. Efetivamente, a prevenção social focada na juventude, nessa juventude situada em áreas de vulnerabilidade social, são projetos muito factuais, pontuais e de pouca sustentação financeira. Nós precisamos acentuar esses projetos, ampliá-los. O Fica Vivo, por exemplo, em Minas Gerais, ele estagnou num público de 15 mil jovens. Precisamos ampliar o público atendido pelo Fica Vivo, porque a metodologia do projeto é muito boa, através das oficinas, através da mobilização comunitária, através das lideranças locais. Esse é um caminho, nós precisamos ampliá-lo. E, de alguma maneira, ampliar também o canal de acesso a esse jovem à universidade, principalmente aquele que está completando o ensino médio, e com talvez uma atenção especial para aquele que está saindo cedo da escola. Aquele que abandona o ensino na 5ª série, na 6ª série, né, do ensino básico. Talvez você tenha uma política mais focada para esse jovem. E
talvez pensar mais seriamente num programa de retirada do jovem que está no tráfico de drogas. Nós precisamos pensar um projeto que ofereça alternativas dele sair. Ele está ali com 15, 16, 17, 18 anos, muitas vezes já percebendo os riscos. Falta alguma alternativa, algum canal de saída. Nós não temos isso no Brasil, me parece que podemos pensar um projeto específico para isso. Professor, e no caso dessas famílias que perdem os jovens precocemente, que sofrem com isso também, o que elas podem fazer, como que elas devem agir para cobrar dos governantes alguma atitude? A única maneira é através da mobilização social, é através da organização desses grupos, dessas famílias, criando movimentos sociais, se articulando em organizações sociais, de alguma maneira, que possam pressionar as autoridades políticas. Eu não vejo que a possibilidade dessa realidade mudar apenas com uma cobertura ou outra da imprensa, ou com uma denúncia de uma família ou outra na situação. A única maneira da realidade mudar, dos políticos se movimentarem, é quando eles se sentem pressionados. E a pressão é coletiva, é organizada, é através de entidades, de movimentos, de organizações não governamentais. É dessa maneira, através dessa mobilização coletiva, que nós vamos aos poucos mudando a forma da elite política pensar o problema. Na verdade, a segurança pública no Brasil, a violência urbana, não é ainda prioridade no país, infelizmente. O Brasil avançou nas questões sociais, o Brasil avançou na questão econômica, o Brasil avançou até na distribuição de renda. Efetivamente, as condições de vida dos jovens brasileiros hoje são bem melhores do que de 15 anos atrás, mas a violência entre eles aumentou. Percebe essa contradição, esse desafio que nós temos? A única maneira de solucioná-lo é a priorização política, é criar um grande programa nacional para o problema, para atacar esse problema, é fazer da violência urbana uma prioridade nacional. E, infelizmente, eu não vejo no cenário brasileiro a curto prazo que isso venha acontecer. Deve ser feito já, não é, professor? Já passou do tempo, já passou da hora. A situação é muito grave. Nós estamos perdendo mais de 25 mil jovens ao ano assassinados no país. Dos 50 mil assassinados, quase metade deles vai estar nessa faixa etária, ou chegando aos 29 anos de idade. Os jovens estão efetivamente morrendo por morte violenta no país. O que mais precisa acontecer para isso se transformar em prioridade política? Sinceramente, eu não sei. Os números, a realidade, os depoimentos, o sofrimento das famílias, e não são centenas, são dezenas de milhares, até milhões que se acumularam ao longo dos anos, não há mais justificativa para que isso não se torne prioridade política. Professor, é com esse seu chamado, então, que nós encerramos a entrevista de hoje. Muito obrigada. Muito obrigado. Fica aí o recado para os governantes. Que algo se é que deve eles vão ser nos feito. ouvir, né? Quem sabe, um dia eles vão nos ouvir. Verdade. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Muito obrigado. Retornamos ao estúdio com você, Simone, Jonas. Daqui a pouco vamos te levar à primeira mostra de fotojornalismo mineiro. Tem também uma matéria especial sobre a dengue, que nessa época do ano volta a nos preocupar pelo aumento do número de casos. E ainda cultura. Não saia daí, o Revista volta já. A dengue é um problema de saúde pública no Brasil. A cada ano, campanhas do governo federal, estadual e municipal alertam sobre a gravidade da doença. O vírus da dengue já evoluiu até o tipo 4 e pode levar os infectados à morte, principalmente os que já tiveram a doença. Mas quais são os caminhos para reverter essa situação? Uma academia abandonada no bairro São José, região da Pampulha, é um verdadeiro risco para a sociedade. Além de uma piscina desativada, grande quantidade de entulho e lixo fazem parte do cenário ideal para a proliferação de focos do mosquito da dengue. Tem a piscina que foi desativada. Sério que tiraram a água lá, mas chove, entra a água outra vez, entendeu? E no meu prédio mesmo já teve 2 moças que teve dengue. A água, enche de aquelas poças d'água, aí já viu, O foco da dengue está aí. Nós estamos morrendo de medo que está acontecendo aqui no nosso prédio, entendeu? Está muito pernilongo, mas está horrível isso aqui. Para nós todos aqui é uma coisa que agravante, A gente tem medo de que aconteça, como aconteceu com essas 2 colegas da gente aqui, pode acontecer com todos nós, Sem a contribuição de todos, os casos da doença só tendem a aumentar.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a dengue é hoje um dos maiores problemas de saúde pública do mundo. Cerca de 100 milhões de pessoas se infectam todos os anos. Com origem africana, o vetor da dengue chegou ao Brasil junto aos navios negreiros. Os ovos do mosquito Aedes aegypti cruzaram o Oceano Atlântico em poças e depósitos de água das embarcações. Aqui, ele encontrou as condições propícias para se disseminar, altas temperaturas e períodos chuvosos. Conhecida dos brasileiros desde os tempos da colônia, o primeiro caso da doença foi registrado em Recife, capital de Pernambuco, em 1685. De lá para cá, o número de internações e mortes provocadas pela dengue aumentou e atualmente custa cerca de 1 bilhão e 600 milhões de reais ao ano para os cofres públicos. Sabemos que o cidadão tem informação de como se prevenir, não deixar água parada, não deixar lixo em espaço aberto, né? Só que há uma dificuldade, uma acomodação, que as pessoas não adotam esses hábitos que elas já sabem quais são. A dengue é uma doença infecciosa que provoca febre alta, dores pelo corpo e até hemorragia, que pode ser fatal. O vírus da dengue tem 4 variações. Por isso, a pessoa infectada pode desenvolver a dengue tipo 1, 2, 3 ou 4. Todos eles podem apresentar os mesmos sintomas, variando de intensidade. Quem for infectado por algum tipo de dengue tem proteção permanente contra ele, mas não fica protegido contra os outros e provavelmente terá a doença ainda mais forte. Todo mundo já ouviu falar que ter dengue pela segunda vez corre mais risco de ter o dengue hemorrágico, né? A forma hemorrágica da doença. A gente tem os 4 vírus, dos 4 tipos, 1, 2, 3 e o 4. Os 4 já circulam no Brasil, os 4 já circulam em Minas Gerais. E realmente nós esperamos que não apareça nenhum outro tipo, né? Isso, desde que existe dengue, tem só esses tipos, os 4 tipos. Então o único risco seria esse mesmo, de estar produzindo a forma hemorrágica da doença. Por isso é tão importante a contribuição da sociedade. Qualquer descuido pode gerar um prejuízo enorme. Você também é convocado a participar. Vamos mobilizar, porque a única forma de combater a dengue é a prevenção. Os ovos do mosquito podem sobreviver até 1 ano fora d'água. A limpeza e retirada de entulhos são essenciais para prevenir os focos. Os vasos das plantas são grandes vilões que contribuem para o acúmulo de água. Pensando em minimizar o problema, Roberto criou em 1996 uma alternativa para afastar a disseminação do mosquito na água parada dos vasos. Eu desenvolvi um protótipo em fibra, em concreto, primeiramente em concreto, e coloquei uma gaveta como o coletor de água. Então eu incluí esses sulcos, esses canais, com furos circundando o furo central, que pode ser vários furos e vários canais, depende do diâmetro do porta-vaso. Com isso, a água escorre com maior facilidade pelas gavetas, evitando o acúmulo de água qualquer, nem gota de água, na base do porta-vaso, que pode servir de proliferação do mosquito. Desde 2009, a criação dele foi aprovada pelo Ministério da Saúde como um método eficiente de combate à dengue. Pelo que se tem de informações das secretarias de saúde, tanto estaduais como municipais e do Ministério da Saúde, 30% dos locais aonde ficam as larvas é nos vasos de planta, então dentro das residências. Até o momento, o método mais eficaz de combater a transmissão do vírus da dengue é impedindo o desenvolvimento dos focos do mosquito Aedes aegypti. No Brasil, a busca de uma vacina contra a dengue mobiliza a dedicação de universidades, instituições de pesquisa e indústrias. Fazer uma vacina para a dengue é um grande desafio, né? E o maior desafio é porque a dengue ela pode ser causada por 4 sorotipos diferentes, 4 vírus diferentes. Então existe um consenso mundial de que você tem que ter uma vacina que seja protetora para os 4 vírus. Então, na verdade, você tem que ter quase como se fossem 4 vacinas. Nós temos diferentes grupos, trabalhando, usando diferentes estratégias para desenvolver vacina contra a dengue. Ainda é necessário um longo caminho de estudos e testes para o desenvolvimento e comercialização de vacinas contra a dengue. Por enquanto, a colaboração para evitar a reprodução do Aedes aegypti começa em casa e na vizinhança. Mudar a consciência e ter ações que retiram objetos que acumulam água durante todo o ano podem ajudar a prevenir a doença.
programa Farmácia Popular, que aceitava apenas receitas emitidas pelo Sistema Único de Saúde, também garante medicamentos gratuitos ou com desconto para pacientes de hospitais e clínicas particulares. É importante lembrar que o médico deve prescrever o medicamento pelo princípio ativo e não pelo nome comercial, para facilitar a localização do remédio. A lista dos medicamentos fornecidos pelo programa estão disponíveis no Portal da Saúde. E os portadores de lúpus do estado de Minas Gerais devem receber gratuitamente o remédio para o tratamento da doença pelo SUS. A determinação é da juíza da 2ª Vara da Fazenda Estadual e vale para todo o estado. O Hospital das Clínicas da UFMG informou em nota enviada ao Ministério Público que este medicamento é mais seguro e efetivo do que o tradicionalmente usado. Registros únicos e marcantes do dia a dia da cidade estão expostos na primeira mostra de fotojornalismo mineiro. Cerca de 70 imagens foram destaque nos principais jornais de Minas em 2012. E agora esse acervo pode ser visitado no hall do Museu Oi Futuro. A ideia é valorizar mais o fotojornalista, né? O repórter fotográfico, esse que sai aí pela rua registrando os acontecimentos, preenchendo os jornais com imagens, e a gente trazer para uma galeria isso para um olhar diferenciado era uma ideia que acho que valoriza essa profissão, valoriza esse olhar. Eu imaginei esse recorte aí, né, pegando as imagens de 2012 dos jornais aqui da capital mineira. Fizemos um trabalho de edição bem complexo, envolvendo os editores dos jornais, para conseguir fazer essa difícil missão de conseguir chegar em só 68 imagens, que é o que a gente tem aqui, né? Porque realmente a gente imaginar que todos os dias tem aí dezenas de fotógrafos na rua registrando, a gente conseguir sintetizar um ano em 60 imagens, é interessante. Para mim é um orgulho estar expondo aqui e ao mesmo tempo uma responsabilidade, porque basta você circular aqui pela exposição para você ver o nível do fotojornalismo mineiro. Eu estou no fotojornalismo profissionalmente desde 2006, mas desde o começo da faculdade, em 2002, eu só fiz estágio com fotografia, então eu já me considero no fotojornalismo há 11 anos, desde 2002. Para quem gosta de rotina, eu não aconselho o fotojornalismo, porque o fotojornalismo é uma profissão de dinâmica assim, o tempo inteiro. Você não tem hora nem lugar e não tem nada programado. Você pode sair da sua casa no caminho para o jornal e fazer uma foto que vai ser a foto do dia para o jornal. Ou seja, de rotina não tem nada. Na curadoria a gente não priorizou acontecimentos, a gente priorizou imagens que têm uma expressividade que vai além do jornal, que pode ser reconhecido numa galeria como uma possibilidade de expressão artística. Ver a minha foto numa exposição como essa é super cativante, é uma alegria tremenda e assim, você vê, a gente consegue perceber pela qualidade da impressão, que é bem superior à do jornal, que a foto é mais bela do que ela ainda parecia. Enquanto está no jornal, ela é uma simples retratação de uma notícia, né? Quando vem para cá, passa a ser até arte. Eu acho bastante interessante a amostra, você pode ver com mais detalhe, mais qualidade, inclusive, do que no jornal simplesmente, e desvinculada da notícia. Quem sabe a exposição não seja um incentivo para que isso tenha uma continuidade, para que as pessoas realmente valorizem essas fotos, a ousadia de repórteres, como aqueles que vão no meio, né, das cracolândias. Uma ideia que também eu tenho é que isso aí se torne uma coisa que volte a acontecer, né, com mais frequência, a cada ano ou a cada 2 anos, se for possível. A
mostra está em cartaz na Galeria 2 do Oi Futuro e fica exposta até o dia 31 de março, de terça a domingo, das 11 da manhã às 6 da noite. A entrada é gratuita. Para quem se interessou pelo assunto, fique ligado na dica da Carol Almeida. É com você, Carol. E já que o assunto é fotojornalismo, na próxima quarta-feira, dia 20 de fevereiro, uma palestra oferece ao público a oportunidade de discutir a estética e os trabalhos do fotojornalismo contemporâneo. Participam da discussão fotógrafos e editores que estão na primeira mostra de fotografia mineira. O encontro começa às 7h30 da noite com entrada franca. O Ministério da Cultura e a Secretaria de Políticas de Promoção e Igualdade Racial lança 5 editais para produtores e criadores artísticos de origem negra em todo o Brasil. Os projetos são voltados para a área de cinema, literatura, pesquisa de bibliotecas, artes visuais, circo, música, dança e teatro. O prazo de inscrição é até o dia 25 de março deste ano. Saiba mais informações no site cultura.gov.br. Simone, Jonas. Obrigada, Carol. Semana que vem nós estaremos de volta com mais um programa para você. Mande o seu recado ou sugestões pelo Twitter e Facebook da PUC TV. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau.